E aí, galera do Arena, tudo bem? Sou eu de novo, professor Vitor Crete. Sejam bem-vindos aqui em casa. Hoje nós vamos começar mais um capítulo aqui do livro de vocês, tá certo? Vou abrir aqui para a gente poder ver tudo certinho. O capítulo é o capítulo 2 e ele se chama Estados Unidos no século XIX, na página 28. Não sei se está dando para vocês verem aí, tá? Mas é isso. Então, capítulo 2, página 28 do livro de vocês. É uma aula um pouquinho maior porque a gente vai ter muita coisa, tá? Tem muita coisa para a gente falar aqui, então bora logo começar isso. Lembrando, antes de começar aqui, só lembrando de algumas coisas. Essa aula já está no P+. Lá você, inclusive, tem um link para ver ela novamente. Você lá também tem uma lista de exercícios para fazer, caso tenha qualquer interesse em melhorar e mandar melhor ainda nos exercícios. E também, sinta-se à vontade para me procurar para tirar dúvidas, para a gente conversar no que for necessário, seja no plantão lá da escola, via e-mail, seja no meu e-mail, nas minhas redes sociais. Estou disponíveis para vocês sempre que possível. Então, bora lá entender os Estados Unidos no século XIX. Lembrando que a gente vai falar basicamente de dois temas aqui. A marcha para o oeste de um lado, e depois a Guerra de Secessão e a consequência dela, que é a questão racial nos Estados Unidos, uma questão que é tensa até hoje, tá certo? Então vamos lá, bora mandar ver. Primeira coisa, vamos falar da marcha pro oeste, a conquista pro oeste. Basicamente, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Os Estados Unidos da América, as antigas 13 colônias, elas eram apenas essa faixa de território aqui, ó, roxinha, estão vendo? Beleza? Bem pequenininha, nada muito grande, pequenininha. Só que, ao longo do século XIX, os Estados Unidos vão multiplicar o seu território em 11 vezes, conquistando, inclusive, a saída aqui para o Oceano Pacífico, certo? Então, nada mais é a marcha para o oeste do que essa multiplicação do território interiorizando. Isso vai nascer dentro de alguns elementos. Um deles é a chamada doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela pode ser sintetizada na frase do presidente americano James Monroe, pode ser sintetizada na frase América para os americanos, certo? Só que o que isso quer dizer? Isso quer dizer duas coisas. Num primeiro momento, e por isso que está introduzido aqui na questão de conquista para o oeste, ela quer dizer que o território da América, sobretudo da América do Norte, ela deveria ser dada aos americanos, aos estadunidenses. Então, os estadunidenses deveriam conquistar essa região. Então, por isso, ela é uma forma de justificativa, num primeiro momento, para a expansão. E depois, quando a gente for falar, inclusive, na nossa próxima aula de imperialismo, eu vou falar de Estados Unidos de novo, falar do imperialismo americano, eu vou retomar essa frase. Porque essa doutrina Monroe também vai dizer o seguinte, ela também se refere ao imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina. A América para os americanos era o quê? A América Latina se transformando numa zona de imperialismo para os cidadãos dos Estados Unidos. Ok? Beleza? Bom, então esses caras vão fazer uma expansão. Beleza, mas por quê? Né? Quais são os objetivos aqui por trás? Primeiro, ampliar as zonas agriculturáveis, ter mais zonas para plantar mesmo e colher. Segundo, ter acesso aos mercados orientais, né? Ao Japão, por exemplo. Depois os Estados Unidos vão ter um papel importante para abrir o comércio japonês para o mundo. A gente vai falar disso mais para frente. E também facilitar o acesso à América Latina. Ter contato ali no Oceano Pacífico, saída para o Pacífico é muito bom porque o próprio nome do mar já diz, é um mar mais fácil de navegar. O Atlântico é super difícil de navegar, né? Tem muitas redemoinhos, muitas correntes marítimas complexas, o Pacífico não, tá certo? Bom, e eles vão fazer esse processo de expansão. Como? A partir de acordos diplomáticos, por exemplo, com a Inglaterra, né? Vão comprar terras, por exemplo, a Louisiana vai ser comprada da França, não é? Outras regiões como a Flórida vão ser compradas da Espanha e vão, sobretudo, fazer guerra, violência contra, de um lado, os indígenas, os nativos, e do outro, os mexicanos, né, ao sul. Então, é através da guerra com esses povos, basicamente, que nós teremos a expansão do território americano, como vocês podem ver aqui. Estão vendo? Certo? Essas etapas. Se quiserem olhar melhor o mapa, abre lá o slide. O que nos interessa é que a conquista do Far Oeste, né, Far, o oeste distante, ela vai gerar algumas consequências. A primeira delas, a criação de um monte de novos estados, que vocês podem ver aqui, certo? Não vou nem citar esses estados, que são muitos, tá? Segundo, a descoberta do ouro na Califórnia e a primeira grande corrida do ouro nos Estados Unidos em 1848. Os caras vão uns montes para lá, a população da Califórnia vai crescer de tamanho quase 3 vezes e um monte de gente vai para lá para poder pegar esse ouro.
Terceira coisa, essa vai ser muito importante lá na frente, que é o quê? Vai começar a se incentivar nos Estados Unidos a vinda de imigrantes. Afinal, o território, a nação, o país, multiplicou seu território 11 vezes, a população não acompanhou esse crescimento. Então, precisava de mais gente. Vão incentivar a vinda de um monte de gente para cá. Que gente é essa? Um monte de imigrante. Irlandeses, suecos, holandeses vão vir muito. E aqui vai começar a se formar uma cultura mais miscigenada nos Estados Unidos, que sempre foi, diga de passagem, mas agora cada vez mais uma cultura miscigenada, beleza? Esse crescimento demográfico, né, também vai ser acompanhado de um crescimento econômico, sobretudo com o processo de industrialização, sobretudo na região norte do país, a gente vai ver que isso vai levar à guerra, que a gente vai falar daqui a pouco, e também aos transportes, sobretudo o transporte ferroviário. Vai ter muito desenvolvimento de ferrovias nos Estados Unidos. E, obviamente, uma massiva e violentíssima guerra contra os índios vai levar a um genocídio indígena, um massacre mesmo das populações indígenas americanas. Inclusive, aqueles que sobreviverem serão transportados para as chamadas reservas indígenas, que é um negócio horroroso, porque você pega uma terra que não é produtiva, cerca essa terra, coloca ali um monte de tribo que nunca se viu, nunca viveu naquele lugar, não se conhece, muitas vezes tribos inimigas, fala, vive aí em paz. E aí você, se você não mata diretamente esses caras, com as reservas, muitas vezes eles morriam de fome, porque não sabiam cuidar e plantar na região, porque eles viviam em guerra na região, e acabava aumentando ainda mais esse extermínio, esse genocídio indígena nos Estados Unidos. Ok? E por fim, a última consequência que eu gostaria de chamar a atenção da conquista para o Oeste é a criação de um princípio chamado de destino manifesto. O que é o destino manifesto? É uma crença que vai se formando ao longo do século XIX de que os Estados Unidos da América eram um povo escolhido por Deus. Então isso tem muito a ver com questão religiosa, mesmo uma visão de um povo escolhido, né? Isso tem a ver até com a própria formação dos Estados Unidos, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Que era um povo escolhido por Deus, o povo eleito, primeiro, para ampliar suas fronteiras, ou seja, chegar até o oeste, conquistar ali até o Pacífico, e depois, né, depois de conquistado até o Pacífico, levar a civilização e os valores americanos para o mundo. Isso é muito interessante, porque isso aparece, de certa forma, até hoje. Aparece quando? Aparece aonde, né? Aparece, por exemplo, na justificativa para intervir no Iraque, para intervir na Venezuela. Eles ainda usam esse discurso, vou levar a democracia, os valores americanos. Ok, eu gosto de democracia também, mas nem sempre as populações estão a fim de ter democracia, ou se querem ter democracia, que conquistem pela própria luta e tudo mais, não é? Beleza? Então o destino manifesta essa autoimagem glorificada dos americanos aqui. Beleza? Bom, um detalhe importante, eu queria mostrar esse quadro chamado American Progress, que é um quadro que mostra justamente isso, essa marcha para o oeste. Vejam os homens vindo para o oeste, né? Percebam alguns detalhes. Eles estão vindo aqui do que seria, em tese, o leste, que seria a região civilizada. Perceba que é uma região mais clara. E estão marchando para uma região bem mais escura. Então, é a luz da civilização contra as sombras das trevas. Então, eles estão levando, saindo da civilização para o não civilizado. Perceba que esses caras estão vindo, ó, primeiro, os que primeiro aparecem. Deixa eu. Caramba, cadê minha arma? Os que primeiro aparecem, né, aqui, estão vindo a pé, depois outros em charrete, e posteriormente vem alguns, inclusive, em Marias Fumaças, ou seja, mostrando as ondas de conquista. Vem primeiro os primeiros aventureiros até chegar à civilização, representada aqui pela Maria Fumaça. Eles vêm para plantar, outros vêm para minerar, né? Uma referência também ao ouro da Califórnia. Perceba que a picareta, inclusive, por causa disso. Os indígenas fogem desses caras, os indígenas morrem de medo e fogem, porque os indígenas não são avessos à civilização. E aqui, como uma forma de representar o progresso, nós temos essa mulher, né, que carrega nos braços um rolo de fio, vinculado aqui a postes, a luz elétrica como um símbolo da civilização, e um livro. Que livro é esse? Olha, existe uma dupla interpretação. Pode ser tanto a Bíblia quanto a Constituição americana, certo? Ou seja, levando a civilização nesse duplo sentido. Beleza? Tranquilo? Essa imagem já apareceu em muitas questões de vestibular, por isso que eu coloquei ela aqui. Continuando. Beleza. Olha, a gente tem que trazer gente para o oeste, a gente tem que pôr gente ali. Como fazer isso? Vamos valorizar esses homens. Então começa aos poucos a abolir o voto censitário nos Estados Unidos, para que aqueles homens que fossem pobres pudessem participar da vida política dos Estados Unidos, mas sobretudo a coisa mais importante, não é a chamada Homestead Act, né, ou a Lei de Terras Americanas de 1862.
Lembra que em 1850, você já deve ter visto com Caio, teve a lei de terras aqui no Brasil. E elas são justamente o oposto. E talvez essa seja uma das grandes explicações para que os Estados Unidos tenham se desenvolvido mais economicamente do que a gente. Por quê? O que esses caras vão fazer é, sem dúvida nenhuma, a maior reforma agrária de todos os tempos. Eles vão pegar aquelas terras do oeste, vão dividir em pequenos lotes e vão dizer o seguinte: todo mundo pode ser dono dessa terra, desde que plante e produza nela por 5 anos. Então o cara vinha, começava a plantar, cuidar ali da terra por 5 anos. Ficava 5 anos produzindo, a terra era dele, ele recebia o documento do Estado. Com isso, cara, você incentiva tanto a imigração para as regiões desocupadas, entre aspas, mas também você incentiva a produção e a pequena propriedade, que é sempre mais produtiva. Isso é o oposto da terra, da lei de terras de 1850 no Brasil, que justamente incentivava a concentração de terras. O latifúndio, porque você tinha que comprar a terra junto ao Estado para ter acesso a ela, isso favorecia apenas os mais ricos. Beleza, meninos? Até aí? Tranquilo? Bom, chegamos então no nosso segundo tópico da aula de hoje, dos Estados Unidos do século XIX, que é a chamada Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Tá? O que é uma guerra civil? Eu vou pedir para que você faça o seguinte, inclusive. Pausa o vídeo aqui, entra lá no YouTube, digita Nerdologia Guerra Civil, e foi um vídeo que foi gravado, inclusive, na época que estava se lançando o primeiro Guerra Civil da Marvel lá, ou Guerra Civil da Marvel, e aí vai explicar o que é o conceito de guerra civil, que é bem interessante, tá? Mas explica de uma forma mais complexa. Então vou dar um tempo, você pausa lá, beleza. Bom, massa. Vocês já viram, então, que guerra civil basicamente é o quê? É uma guerra interna, uma guerra entre dois grupos políticos de um mesmo país, beleza? E nesse caso, nos Estados Unidos, vai ser uma guerra travada entre os grupos do norte e do sul, tá certo? Mas antes mesmo da guerra, já havia uma diferença tremenda entre essas regiões. Primeiro, porque o norte tinha uma economia já industrializada, enquanto o sul vivia num sistema agrícola de plantation. Lembra da plantation? 4 características: monocultura, latifúndio voltado para o mercado externo e mão de obra escravizada. E essa é outra diferença. Na indústria do norte, mão de obra livre e assalariada. Na plantation sulista, mão de obra escravizada. Outra coisa que também está vinculada à plantation. A economia do sul era voltada para exportação, plantava-se algodão para vender para a Inglaterra, enquanto que no norte eles produziam um conjunto variado de produtos voltado para o mercado interno. E isso vai levar a uma diferença, sobretudo, essa talvez seja a principal das questões, uma diferença no que se refere às tarifas alfandegárias. O norte, como estava preocupado em abastecer o mercado interno, queria baixar um conjunto de medidas protecionistas. Como? Como é que você protege a economia nacional? Aumenta as barreiras, as taxas de importação. Então, você joga as taxas de importação lá em cima. O que acontece? Favorece a indústria nacional, certo? Já a galera do Sul queria o contrário. Como vende os produtos para fora, queria as barreiras bem fracas, taxas de importação e exportação bem pequenininhas, para que eles pudessem vender mais barato seus produtos. Então, essa grande divergência econômica já colocava em choque esses dois grupos. Tanto é assim que nós teremos o Partido Republicano e o Partido Democrata também como as duas forças ali. No norte, o republicano, no sul, o democrata. Beleza. A tensão já era grande, mas ela vai aumentar em 1860. 1860, eleições para a presidência. Representando o sul do Partido Democrata, nós temos o presidente Stephen Douglas, e no norte do Partido Republicano, nós temos o presidente Abraham Lincoln. Já no processo ali de eleição, o presidente Abraham Lincoln propõe algumas coisas muito radicais, que eram o quê? Uma abolição, ainda que fosse lenta e tudo mais, mas uma abolição, e também um protecionismo econômico. Isso deixa os indivíduos do Sul muito enraivecidos, emputecidos ali e tal. Mas ainda assim, o Lincoln vence. E isso deixa os fazendeiros do Sul extremamente descontentes, que decidem então fazer o quê? Seccionar, separar os Estados Unidos em dois. Se separam, né? E começa então a formação de um novo país, que vai ser o chamado Estados Confederados da América, em roxo. Os Estados Unidos estão em amarelo, que depois acabaram incorporando esses de verde também. Então, verde e amarelo, os Estados Unidos da América, rosinha, roxinho, sei lá que cor que é essa, os Estados Confederados da América. E a guerra entre os dois vai começar. Beleza? Bom, essa guerra ela vai ser muito mais positiva ali, quem vai sair melhor com isso vão ser
os estados do norte vão sair vitoriosos. Por quê? Dois motivos, sobretudo. Primeiro, porque eles eram industrializados e produziam as próprias armas, o que garante a esses caras que eles tivessem uma vantagem militar. E também tivessem uma vantagem numérica, porque eles prometem que todos os escravizados que lutarem por eles, ou inclusive os que fugissem do sul e lutassem por eles, seriam libertos. Isso vai fazer com que o exército do norte aumente em 120 mil homens, beleza? E após 4 anos de conflito, vocês estão vendo minha filha gritar? Né? E após 4 anos de conflito, nós teremos a vitória dos estados do norte e a manutenção territorial, não sem antes morrer 600 mil pessoas, fazendo com que essa guerra seja considerada a guerra mais sangrenta de toda a história do século XIX. Beleza, até aí, meninos? Olha só para vocês verem aqui uma tabela de comparação, né? Quem eram os Estados Unidos da América? Os 23 estados do norte, no sul, nos Estados Confederados eram 11, Partido Republicano no norte, Partido Democrata no sul. Política econômica dos Estados Unidos protecionista, inclusive vai ser essa política que vai ser adotada, vai levar um rápido crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro momento, enquanto que a política dos Estados Confederados era uma política liberal, beleza? O trabalho do norte, a questão do trabalho, eles eram a favor da abolição do trabalho assalariado, enquanto que no sul eles eram favoráveis ao trabalho escravo. A população também era bastante desigual, norte 28 milhões, sul 9 milhões. O norte, por causa das próprias armas que produziam, tinha um poder bélico mais sólido, o sul um poder bélico mais frágil. O general que liderou os Estados Unidos, Ulysses Grant, não é? Volta. E o general Robert Lee no sul. O presidente Abraham Lincoln no norte, Jefferson Davis no sul, capital continuou Washington no norte e no sul virou Richmond. Beleza? Bom, acabou a guerra, mas o que importa para nós? Consequências. A retomada da unidade nacional, isso é muito importante, voltou a ser um país só. Aos poucos a gente vai ver a abolição, eu vou falar dela daqui a pouquinho, então só citei a abolição. E um conflito cada vez mais entre norte e sul, ressentimentos mesmo. Tanto é que logo após a abolição, 2 semanas depois da abolição, o presidente Abraham Lincoln é morto por um sulista radical chamado John Wilkes Booth, né? E essa abolição e esses conflitos entre norte e sul vão agravar cada vez mais os conflitos raciais nos Estados Unidos, que é o que a gente vai ver agora, a questão racial nos Estados Unidos. Primeira coisa, a gente vai ver como é que vai se dar a questão legal, jurídica, tá? E depois eu penso as consequências reais disso, para além da jurisdição. Primeira consequência, vai ser assinado em 1865, acabei de ver um erro ali de digitação, vou arrumar, tá? Em 1865 vai ser assinada a 13ª emenda americana, que vai abolir os Estados Unidos. Olha aí o trecho do texto da Constituição. Não haverá nos Estados Unidos, em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição por um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Beleza? Ou seja, abolir a escravidão. A 14ª emenda, 3 anos depois, fala inclusive em isonomia. O que é isonomia? Igualdade de direitos. Negros e brancos serão iguais. Olha lá o que diz a 14ª emenda. Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde tiverem residência. São todos iguais. Depois vem a 15ª emenda, 1870, que vai falar inclusive em sufrágio universal, ou seja, os negros vão poder votar livremente, vão poder se candidatar livremente. Olha só, o direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos, nem por qualquer estado por motivo de raça, cor ou de prévio estatuto de servidão. Ou seja, todo mundo pode votar. Mas, ao mesmo tempo, você tem um sentido de um conjunto de leis constitucionais mesmo, que vão valorizando, né, essa postura ali de cada vez mais reforçar a integração. Mas, ao mesmo tempo, como a espécie de reflexo negativo dessas leis da Guerra de Secessão, a partir do Sul vão surgir um conjunto de leis de retomada da violência contra os negros. Você já tinha nos Estados Unidos os Black Codes, os códigos negros, né, que separavam e distinguiam brancos e negros, mesmo os negros livres, e elas vão ser reforçadas por um conjunto de leis que vão ficar conhecidas como leis Jim Crow, certo? Que é um personagem literário de um negro vagabundo, um negro espertalhão, assim, sabe? Então já mostra
elemento racista aqui já na escolha desse nome da lei. E essa lei basicamente vai criar a política de segregação racial legal. E o que é a política de segregação racial legal? É o seguinte, o espaço público nos Estados Unidos era separado entre brancos e negros. Basicamente isso era sintetizado numa frase bizarra que dizia o seguinte, iguais, isonomia, né? Então, iguais, mas separados. Então, por exemplo, você tinha escola de brancos e escola de negros. Você tinha uma parte do restaurante para negros e uma parte do restaurante para brancos. No ônibus, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Beleza? Então, essa lei, essas leis vão acabar separando e mantendo os negros numa posição de submissão. Isso vai ficar tão claro quando a gente poder perceber, por exemplo, que vai dizer Yuval Noah Harari, este livro aqui, certo? Esse livro muito interessante. Indicação de leitura de quarentena, leia esse livro que é brilhante, tá certo? É um livro que vale muito a pena, tanto ao tanto de anotação que eu pus aqui, para vocês terem ideia, tanto que eu gostei do livro, certo? Olha só o que ele diz. À medida que os estigmas contra os negros se fortaleceram, foram traduzidos em um sistema de leis e normas chamados Leis Jim Crow, criado para proteger a ordem racial. Os negros eram proibidos de votar em eleições, estudar em escolas de brancos, comprar em lojas de brancos. Estão vendo a separação? A justificativa para tudo isso era que os negros eram sujos, indolentes, que é preguiçoso, né? Preguiçosos e maldosos. De modo que os brancos tinham que se proteger deles. Os brancos não queriam dormir no mesmo hotel que os negros ou comer no mesmo restaurante por medo de doença. Bizarro. Eles não queriam que seus filhos estudassem na mesma escola que crianças negras, por medo da brutalidade e das más influências. Não queriam que os negros votassem nas eleições, já que os negros eram ignorantes e imorais. Estes temores eram confirmados por estudos científicos que provavam, as pseudociências, nós vamos falar disso no nosso próximo conteúdo, inclusive, que os negros eram, de fato, menos instruídos, que várias doenças eram mais comuns entre eles e que seus índices de criminalidade eram ainda mais altos. Os estudos ignoravam o fato de que esses fatos resultavam da discriminação contra os negros. Tá? Beleza? E para a gente, então, terminar, eu só queria chamar a atenção para duas coisas. E falar um pouquinho sobre a figura do Abraham Lincoln, não é? Como ele pode ser retratado aqui como uma figura heróica, né? E eu trouxe para vocês um trecho desse filme, que na verdade é o trailer do filme do Lincoln, do Steven Spielberg sobre o Lincoln. Eu vou colocar para vocês verem, vou ficar aqui o carinha aparecendo, prestando atenção, tal, e aí vocês vão ver como é que ele é retratado aqui, tá certo?
Chega e emociona a gente, né? Mas, na verdade, essa é a postura que o cinema quer fazer com essas figuras históricas, é torná-las heróicas, né? Então, aqui o Lincoln é entendido como um herói maravilhoso, um homem que fez tudo sozinho e tal, que era um homem amado pelo povo, um homem cheio de moral, porque era antirracista, né? Que, deve ser que era contra a escravidão, deve ser a coisa mais banal do mundo, mas aqui ele é retratado dessa maneira heróica. No entanto, os historiadores mostram que o discurso do Lincoln ele não era um discurso assim tão simples de ser entendido. Eu trouxe aqui um trecho de um livro, professor Leandro Carnal, professor da Unicamp, é um cara meio famoso, assim, até faz muita palestra e tal, vocês talvez já conheçam. Professor Leandro Carnal, que é especialista em história dos Estados Unidos, né, história das religiões e história dos Estados Unidos. Olha o que ele vai dizer sobre o Lincoln aqui. Desconstruindo essa ideia heróica do Lincoln. Vamos lá. A maior parte dos sulistas ficou irritada com a eleição de Lincoln, visto por eles como um verdadeiro abolicionista. Já alguns nortistas o viam como conservador, na medida em que não defendia abertamente uma luta para terminar com o regime escravista, embora condenasse como um grande erro da humanidade. Ou seja, ele achava a escravidão um horror, mas não tinha clara certeza, assim, não defendia claramente que devia lutar para acabar com ela. E aí, então era um discurso ambíguo, né? Então, olha lá. Seu discurso ambíguo e carregado de retórica foi capaz de administrar por algum tempo a forte pressão sofrida durante seu mandato. Afirmava, por exemplo, que a raça branca era sim superior. Dizia que não toleraria que algo fosse feito contra a escravidão nos territórios em que ela já existia, mas ao mesmo tempo que defenderia a todo custo os interesses da União, que invadiria estados que quisessem se separar e recolheria da mesma forma os direitos aduaneiros de importação nos estados que fossem a favor da secessão. O próprio Lincoln demonstrou suas expectativas ao afirmar que a casa não caísse, mas que ao menos deixasse de ser dividida. E aí ele conclui de forma brilhante: o presidente pode ser considerado um anti-escravista, mas nunca um abolicionista aberto e declarado. Ele não gostava da escravidão, mas também não significava que eu está contra ela. Então a gente percebe essa discussão que não é muito clara, não existe esse herói todo, beleza? Bom, e para a gente terminar, eu só queria chamar a atenção para a questão do preconceito racial e dos conflitos raciais nos Estados Unidos, tá certo? Logo após a abolição, já começam a surgir sociedades que vão se organizar, sociedades secretas, às vezes, que vão se organizar para lutar contra os negros, como os Cavaleiros da Camélia Branca e mais ainda a Ku Klux Klan, né? Que é esse grupo radical racista do sul dos Estados Unidos, que vão ser um grupo que vão disseminar ódio e perseguição aos negros. Vão impedir os negros de votar, vão impedir os negros de ter acesso à vida pública livremente, vão intimidá-los, vão linchá-los, persegui-los e matá-los. A violência é gigantesca, tá certo? Infelizmente, em 2017, nós tivemos uma manifestação da Ku Klux Klan. Ela que se acreditava ter sumido, voltou com toda a força em 2017. Tá? Inclusive, se quiser, procura aí conflitos em Charlottesville. Vocês vão achar, eu acho que um vídeo, se não me engano, da BBC falando sobre isso, da BBC Brasil falando sobre isso. É bem, bem triste, tá certo? Aqui vocês podem ver, por exemplo, um jovem negro que foi queimado e depois amarrado numa árvore. Era muito comum que eles fizessem isso como uma forma de garantir esse controle total sobre os negros. Eu queria mostrar um trecho de uma série, que na verdade foi a série que eu vi que eu mais gostei no ano passado, ao lado de Chernobyl, ficou em dúvida entre as duas, que é uma série da HBO chamada Watchmen. Que, caralho, assista, porra, ó, outra dica maravilhosa para vocês fazerem na quarentena aí, ó. Assiste o Watchmen, a série, que é brilhante. Na verdade, leia o quadrinho Watchmen, veja o filme Watchmen, que não é tão melhor, não é melhor que os quadrinhos, e veja a série, que é brilhante. Eu vou colocar um trecho da série, a primeira cena da série. A série começa com essa cena, tá? Que é um evento real que vai se passar numa cidadezinha chamada de Tulsa. E é em 1921 que vai ser um grande massacre orquestrado pela Ku Klux Klan contra os negros da região. E a gente vai acabar o conteúdo assim, tá bem?
Isso é um evento real, claro, mas que foi encenado aí, tá? Tulsa era uma cidade rica e que estava crescendo o enriquecimento dos negros. Aí os brancos se revoltaram e começaram a atacar o bairro negro. E vocês estão vendo, os caras simplesmente matando porque eles são negros. Esse evento, inclusive, foi praticamente esquecido da história americana. Foi retomado recentemente, pra caramba, assim, nessa década. Então, os caras da Ku Klux Klan, né? Pessoas mortas no chão, um absurdo, um horror. Bom, é isso, meninos. Eu acabo aqui o conteúdo, certo? Se vocês quiserem algum material a mais, falar sobre as questões raciais, que eu acho muito importante, sintam-se à vontade para me procurar, tá certo? Queria dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade de conviver com vocês na escola, morrendo de saudade da escola, dos professores. Não estou aguentando mais, estou perto de surtar com essa quarentena, mas fazer o quê? Em nome da saúde pública, a gente se mantém aqui. Então é isso. Falou, um abração, um beijão. Qualquer coisa, tamo aí, tá bom? Um abraço.